Olá, dando continuidade a essa nossa troca de informação em fazer carreira dentro das empresas, partir para o empreendedorismo e como alavancar a carreira dentro das empresas e como planejar montar um negócio próprio, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência profissional. Então, eu comecei lá com meus 16 para 17 anos, talvez, mexendo um pouco com a parte aí de mecânica de automóvel, funilaria, pintura. Nós tínhamos aí uma pequena oficina em casa, uma coisa caseira, e eu já começava a fazer alguns trabalhos para alguns conhecidos, né? Não era algo estabelecido, mas a gente fazia algum serviço. Eu venho de uma família de empreendedores, meus avós eram empreendedores, tanto por parte da minha mãe quanto por parte do meu pai. Meu pai sempre foi empreendedor também, então eles nunca trabalharam aí para empresas e sempre tiveram seus negócios, né? Conforme eu fui crescendo, eu também não tinha negócios para assumir. Na época que eu terminei a escola, e sempre estudei em escolas particulares, e aí comecei a pensar o que fazer em termos de formação, algum curso superior, e naquela época tinha uma tendência muito forte, eu até diria que como hoje tem, né? Aquelas ideias de que precisamos fazer algum curso, precisamos fazer algum curso superior, precisamos procurar trabalho numa boa empresa, temos que fazer carreira dentro da empresa, enfim, aquela busca pela estabilidade e por um salário garantido. Então, resolvi fazer engenharia, eu me formei depois em engenharia de produção mecânica. Primeiro eu fui para a engenharia porque, como eu gostava muito, gosto até hoje, muito de projetos, mexer com essa parte de automóveis, como comentei aí da oficina mecânica. Uma época eu trabalhava bastante com preparação de motores, que sempre gostei, mas toda essa parte mecânica de veículos sempre gostei. Então, assim, o mais lógico foi, bom, precisamos fazer aí um curso de engenharia. Primeiro fui para engenharia mecânica e depois acabei me formando em engenharia de produção mecânica, né? Então desviei um pouco para essa parte de fábrica, parte de indústrias, que tanto meu pai quanto o meu avô já tinham tido aí as suas indústrias e eu queria ter um negócio próprio, de preferência uma indústria. Aí entrei na faculdade, também faculdade particular, e ela era longe de onde eu morava, então também dependia de ir de carro para a escola todo dia, e isso tinha lá o seu custo, né? E para minimizar esse custo, trabalhava aí com esta parte ligado a automóveis. Primeiro eu comecei a vender com o meu irmão, a gente começou a vender carros para conhecidos, para o pessoal da família. Lembrem-se que naquele tempo não tínhamos internet, e lá em São Paulo, eu sou nascido em São Paulo, em São Paulo estavam começando a sair aquelas feiras livres de automóvel, que tinha uma transmissão por alguns canais de televisão, e a gente preparava esses carros, fazia toda uma limpeza, dava uma arrumada no carro e ia lá levar para vender. E aí, como todo bom vendedor, cobrávamos o percentual de 5% do valor do carro para o proprietário. E assim a gente conseguia já ter algum dinheiro, a gente conseguia já atenuar um pouco esses gastos da faculdade, então poder ir e voltar de carro, fazia também sempre algum rodízio com alguns colegas, né, para minimizar toda essa questão de custo, mas sempre com aquele objetivo de ter a independência financeira. Então trabalhei muito com essa parte de carro nessa época aí da faculdade, ou até um pouco antes. Depois comecei também, como estava nesse meio de negócios de compra e venda de automóveis, também comecei a comprar alguns automóveis, comprava, depois revendia, comprava, dava uma arrumada boa nos veículos para depois vender, e assim conseguia aí já juntar algum dinheiro. Porém, o que me faltava naquela época era realmente o que hoje o pessoal fala muito da
tal da educação financeira. Então não tinha uma educação financeira assim muito forte ou muito bem sedimentada. Claro que tinha alguns conceitos, alguns conselhos, mas era aquela ideia de tem que trabalhar, gerar algum dinheiro e basicamente aquele dinheiro era para gastar. Então, naquela linha de raciocínio, né? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Que hoje sabemos que isso é bem errado, né? Pensar desta forma. E também aquela história, né? Sempre achar que ganhamos pouco, esses negócios que faziam eram mais bicos para poder ajudar, toda esta despesa com estudos, com faculdade e tudo mais. E assim fui fazendo esses negócios de compra e venda de veículos e tudo mais, que gostava bastante, sempre gostei dessa parte de veículos, de carros, e isso também ajudava a ter aí um pouco de renda, né? Aí entrei na faculdade, comecei a fazer a faculdade, aí a primeira faculdade que eu entrei, além de ser longe de casa, como já disse a vocês, também peguei um período lá de muita greve, muita coisa, muita bagunça, e acabei mudando de escola, depois fui para uma escola aí mais perto, particular também, né? Até eu conseguir me formar em engenharia de produção mecânica. E aí, esse período, fazia essas coisas com carros, com mecânicas de veículos e tudo mais. Com esta mudança de escola que eu tive e tal, também acabei demorando um pouco mais para terminar o curso, porque com a transferência ainda tive que voltar, perder mais um ano e etc. E depois, quando eu já estava para me formar, aí a gente começa a ter menos tempo para fazer esses negócios, no caso aí essa parte de veículos, eu já tinha menos tempo para mexer com isso, estava mais focado em terminar a escola, em arrumar um bom emprego, enfim, aquela coisa que a gente pensa nesta fase de nossas vidas, né? Nesse período que eu estava na escola, também fui fazer um estágio, fiz lá um período de estágio numa indústria ligada à parte de cosméticos. Aí aprendi muita coisa, gostei bastante da parte de indústria, isso que acabou me fazendo mudar um pouco de rota no curso para a engenharia de produção mecânica, embora tenha muitas coisas aí em comum. Mas nessa indústria que eu participei, era uma indústria pequena, um negócio pequeno, e aí já comecei a me interessar e até pensar, né, um dia acho que dá para montar alguma empresa desse tipo, uma empresa aí de pequeno porte, ou pelo menos para começar pequeno. Como eu trabalho lá, eu linkando um pouco essa história de chamar atenção, a empresa pequena, a gente faz um pouco de tudo, eu era o único engenheiro lá que estava fazendo esse estágio. Então também é aquela história como a gente vem sempre conversando, né? É dar o melhor que a gente tem para a empresa ou para aquele trabalho que a gente está executando. E foi o que eu fiz, né? E quando terminou esse período de estágio, aí em torno de 6 meses, eu inclusive recebi uma proposta para ser sócio da empresa, que eu quase fui, mas acabei não entrando nessa, porque com aquele pensamento, né? Não, eu tenho que me formar, depois eu vou trabalhar em empresas maiores, empresas grandes. Também queria aprender como funcionavam as empresas grandes, mas também aquela, talvez até uma certa ilusão, né, de que um bom emprego resolve todos os nossos problemas, né? E assim eu acabei não aceitando esse convite e continuei lá com meus estudos a me formar. Aí me formei. Também nesse período, antes de me formar, eu com meus irmãos, chegamos a pensar em montar um negócio que era uma rádio, né, uma rádio FM no interior do estado de São Paulo. Então pensamos em montar, fomos atrás, fizemos todo o plano de negócio, toda a questão de ver como montar, de contactar e achar os investidores para essa empreitada, etc.
Aí fomos em frente, mas depois esbarra muito em a questão aí de, naquele tempo, né, da concessão das rádios, ter uma burocracia muito grande, enfim, tem lá uma série de dificuldades e essa concessão que nós queríamos acabou não saindo, né? Mas tínhamos já todo um plano de negócios para montar. E aí foi mais aí um negócio que a gente acabou não realizando, que eu acabei não participando. Bom, quando eu me formei, o mercado de trabalho não estava muito bom. Por eu ter feito engenharia de produção, tem abertura para outras áreas e não só para a indústria, embora o que eu queria era indústria, queria trabalhar com indústria, ver como a indústria funcionava, enfim, tinha até planos de montar alguma indústria aí no futuro, né? Mas sempre pensava, bom, para isso precisa trabalhar um período, juntar um certo dinheiro para depois partir aí para uma carreira solo, né? E aí, como o mercado de trabalho estava ruim na parte de indústrias e tal, nesse período, eu fui trabalhar em um banco. Não era exatamente o que eu queria, mas a parte de formação de engenharia de produção também se enquadra em outras áreas. O banco na época, ou os bancos, né, alguns bancos contratavam para os programas de trainee deles, contratavam várias formações, inclusive de engenharia, né? Então, administração de empresa, economia, engenharia e outras formações mais. E eu acabei entrando num programa de trainee de um grande banco. Aí não era exatamente o que eu queria, mas foi bom para ter essa experiência com investimentos financeiros. Trabalhei na parte lá de aplicações na época da inflação alta, das aplicações diárias, né? Open Market, Over Market, etc. Toda essa parte de aplicação. Depois também, nesse programa de trainee, a gente passava em várias áreas do banco. Essa foi a área que eu fiquei mais tempo. Depois também fui para uma área de administração de carteira de ações. Então foi quando eu tive aí o contato com a parte de ações, bolsa de valores e etc. E foi muito importante para poder entender um pouco mais dessa questão de investimentos, essa questão de que as próprias indústrias ficam sempre se comparando, ou os seus investimentos, seus retornos de investimentos têm que ser sempre maiores do que no mercado financeiro, porque senão não vale a pena a gente fazer as coisas, né? Deixamos o dinheiro lá aplicado. Então, assim, foi importante para mim. Eu tinha praticamente conhecimento nenhum nessa área, então foi uma boa escola. Então, como eu sempre falo, a gente tem que se desdobrar, mesmo que seja uma coisa que a gente não gosta de fazer. O que é importante? Vá lá, aprenda com aquilo lá, que sempre alguma coisa nós vamos levar para o resto da vida. Então aprenda, dê o seu melhor e assim a gente vai caminhando. Aí eu passei um tempo aí, um período no banco. Depois eu consegui uma colocação, comecei a procurar emprego e tal, para ir para a indústria, mas ainda estava difícil naquela ocasião. E aí eu acabei indo para uma empresa de projetos, né? Um outro aprendizado também grande no banco foi a parte de informática, porque naquele tempo, então estamos falando aí pelos anos 80, metade dos anos 80, a parte de informática estava muito no começo e o banco deu muita oportunidade para a gente fazer cursos e eu aproveitei essas oportunidades. Então eu já conseguia mexer com algumas planilhas, já conseguia mexer um pouco aí com o computador, estava começando a aparecer os primeiros PCs, né, os computadores pessoais, enfim. Isso depois dali para frente foi uma revolução muito grande, né, uma velocidade muito grande. Então isso foi importante também para mim. De lá eu fui para uma empresa de projetos. Então, era uma empresa que gerenciava projetos e praticamente fazia trabalhos para algumas empresas estatais, né? Então, o que essa empresa fazia era gerenciamento de projetos. Também foi interessante para mim, para ver toda essa parte de gerenciamento de projetos. O que eu fiz nessa empresa, pouco tempo que eu fiquei lá, peguei o know-how que eu trouxe do banco em termos de poder mexer um pouco com a informatização das informações, montar planilhas de controle, etc.
trabalhar com alguns softwares, e aí foi possível tirar um atraso que eles tinham e uma deficiência que eles tinham de monitoramento, de acompanhamento desses projetos, do andamento dos projetos, que eles cobravam por prestar esse serviço, né? Aí o interessante é que, na mesma época, quando eu comecei a enviar meus currículos para sair do banco, não queria mais ficar na área financeira, eu acabei indo para essa empresa de projetos, de gerenciamento de projetos, mas também, como eu tinha enviado uns currículos, eu recebi, depois de uns meses, um convite de uma indústria grande, de grande porte, multinacional, e aí era o que eu queria na época. Então eu deixei esta empresa de projetos, desenvolvimento e acompanhamento de projetos. Eu saí dessa empresa para ir para a indústria. E sempre aquilo que a gente tem falado aí com vocês, sempre deixando as portas abertas. Então, todo lugar que eu trabalhei, eu tenho portas abertas, e depois que eu montei a empresa, eu percebi isso, eu consigo voltar, prestar serviços para eles sem problema nenhum, né? Então, esse também é um ponto-chave aí para a gente fazer carreira nas empresas e até depois mirando o negócio próprio, né? Aí eu fui trabalhar nessa empresa, nessa multinacional, já com uma estrutura grande. Então fui lá aprender para ver como as coisas funcionavam. Também nessa ocasião, e é engraçado que é outro ponto que a gente ouve muito as pessoas falarem por aí, realmente é uma grande verdade, quanto mais a gente faz as coisas, quanto mais a gente agita, quanto mais a gente se mexe, mais a gente também começa a receber coisas, começa a receber propostas. Então também, praticamente nesta mesma ocasião, eu acabei montando aí uma empresa mais formal, com CNPJ, né? Uma empresa de confecções, com aquela linha de raciocínio que roupa e comida todos vão precisar, então partimos aí para a estruturação de uma confecção de camisetas, coisas de malha, e começamos a fazer. Aí também, como não tínhamos investimentos, nós éramos aí em 3 sócios, eu, meu irmão, a minha noiva, que hoje é minha esposa, montamos esta confecção. Aí começamos a trabalhar em paralelo, todos nós tínhamos aí nossos empregos, eu estava mais uma vez mudando de emprego e entrando para fazer algo que agora realmente eu queria, então também tinha que focar bastante lá. E assim a gente começou a, finais de semana, à noite, a tocar aí a empresa. A empresa era basicamente toda terceirizada, a gente tinha lá o pessoal que fazia as peças, as roupas para nós. Nós entrávamos aí com parte de modelagem, discutíamos lá uma série de coisas e saíamos também para vender. Então, como aquela história, muitos casos que a gente conhece, quando as empresas são pequenas, a gente começa a trabalhar, também não sabe exatamente como as coisas funcionam, o que fazer, etc. A gente vai, faz de tudo, né, um pouco e sai para vender. E aí começamos a tocar isto em paralelo com as nossas atividades aí, cada um de nós trabalhávamos em empresas, né? Éramos funcionários aí de empresas com CLT. Aí começamos a rodar essa confecção, então também era algo a mais, um ganho a mais que entrava aí para nós, mas era pouco ainda, né? Estava no começo, estávamos começando a girar, nenhum de nós tínhamos aí a experiência suficiente também para tocar bem. Enfim, tocamos assim por algum tempo. Também teve um período, um pouco nessa época também, mas tipo um ano mais para frente, que nós, por intermédio desta confecção, íamos investir, ou fizemos todo um planejamento para montar uma fábrica de plásticos, de produtos de plástico. Então, injeção de plástico. Aí fizemos todo o plano estratégico para montar a empresa, fizemos todos os levantamentos aí de custos, quanto ia precisar de investimento, etc. Na época, íamos montar toda essa empresa
com financiamentos, tinha lá os programas aí do Finame, né, do governo, esse tipo de coisa. E, enfim, fizemos todo aí o desenho do negócio e íamos começar também pequeno, íamos instalar esta indústria em uma cidade do interior do estado de São Paulo, que tinha alguns incentivos para as empresas que iriam para lá, que estavam montando ali o seu parque industrial. Então tinha alguns benefícios que a gente achou interessante. E aí, para fazer tudo isso, tinha toda uma burocracia muito grande, investimento também. Nós tínhamos já como dar início a essa empreitada. Nós íamos então transformar a empresa de confecções nesta fábrica de produtos de plástico injetado. Chegamos a definir alguns produtos, enfim. Tínhamos lá já todo este plano traçado, né? Mas também esbarramos com muitas burocracias. Também iria faltar capital de giro, que teríamos que recorrer a bancos, etc. Enfim, pensamos aí melhor, uma série de dificuldades que acabaram aparecendo pelo meio do caminho. A gente achou que não era o momento, né? Então, ao invés de montar a empresa lá, cada um de nós continuou aí nos seus empregos. Essa empresa de plástico seria eu com a minha esposa, né, que iríamos tocar lá. Na época éramos noivos ainda, não havíamos casado. E aí a gente acabou achando que estava muito complicado e imagino que se a gente tivesse feito seria uma boa opção, porque essa parte de plástico cresceu muito, já sabíamos que isso ia acontecer, né? Mas acabamos também desistindo por causa dessa série de burocracias, dificuldades, etc. Que aqui vai um outro ponto, né? Se a gente começar a desistir perante as dificuldades, a gente também não vai conseguir chegar em lugar nenhum, não vai conseguir evoluir. Também aprendemos isso, né? Mas aí, ao invés de fazermos esse investimento, continuamos trabalhando aí como CLT, como colaboradores de empresas. No caso meu e da minha esposa, aí nós casamos, depois acabamos comprando apartamento e tal, e aí mais uma vez desistimos desta empreitada. E aí continuamos fazendo as carreiras nas empresas, né? Nessa empresa que eu trabalhava, também minha esposa veio a trabalhar junto comigo, a gente trabalhou junto em algumas empresas também, isso aí foi bem legal. Ela veio a trabalhar comigo nesta empresa, nesta multinacional, um pouco antes da gente casar. Mas foi bem legal, também uma experiência que a gente teve ali em áreas parecidas, né? Em áreas aí bem correlacionadas uma com a outra. Então a experiência foi crescendo junto, né? Aí eu estava trabalhando numa empresa que eu queria, né? Numa indústria. Comecei a primeiro aprender bastante como tudo funcionava. Sempre fui um dos que mais fazia curso e pedia curso dentro da empresa. Foi uma experiência aí muito boa, muito legal. Trabalhei em engenharia de manufatura, né, desenvolvimento de processos de fabricação, na área da qualidade, controle de qualidade, cronoanálise. Lá eu aprendi bastante sobre cronoanálise, que é muito importante hoje para a minha própria atividade aí como consultor. E é uma coisa que hoje não se dá tanta importância, mas tem uns conceitos muito interessantes ali, a parte de cronoanálise. Também desta parte, quando eu participei do controle de qualidade, da área da qualidade, foi bem interessante, porque lá eu comecei a ter o primeiro contato com a parte estatística, com os controles estatísticos, as cartas lá de CEP, mas controle estatístico como um todo, a gente fazia muita estatística lá. Então foi bem interessante, eram coisas assim que até tinha visto alguma coisa na faculdade, mas lá eu começava a ver na prática. E aí saía fazendo cursos, saía comprando livros para poder ler, para poder entender, enfim. A ideia é o que era, entender como funcionava uma grande empresa e qual era a contribuição que nós, como funcionários, como colaboradores, poderíamos levar para a empresa para que a gente fizesse aí uma carreira, tivesse aí as nossas
promoções e, enfim, aquela ideia de se fazer uma carreira dentro de uma empresa grande. E foi bem legal essa parte, esse período, porque eu peguei o início de um programa que eles tinham, que no fim, para hoje em dia, seria uma aplicação de Lean Manufacturing, de enxugar a empresa. Naquele tempo ainda não tinha o rótulo, né, de Lean Manufacturing, que veio pouco depois, mas se falava em WCM, World Class Manufacturing, se falava em teoria das restrições, sistema Toyota, e lá a gente começou a montar, e eu trabalhei ativamente nesse programa deles, que era puxado pela matriz, e foi bem interessante, porque lá o aprendizado foi assim excepcional. Lá nós montamos as células de fabricação, então eu vinha lá de um trabalho mais convencional, eu peguei a fábrica organizada de uma forma mais convencional, para depois ir migrando para a parte aí do Lean, né, do sistema Toyota de produção. Então começamos a montar as células de fabricação, começamos a pensar em fluxo, em gargalos de produção e coisas desse tipo. Então aqui foi meu primeiro contato com toda essa parte do sistema Toyota de produção. E aquilo realmente me encantou, né? De lá para frente, eu nunca mais larguei desses conceitos aí que hoje a gente chama de Lean, né? Ou do Lean Thinking, a mentalidade enxuta e outros nomes mais que as empresas vão dando aí para esses programas de melhoria de qualidade e principalmente aumento de produtividade, que no fim das contas estamos falando em redução de custos. Então a ideia é sempre estarmos reduzindo os custos ao longo do tempo, porque se não fizermos isso não vamos continuar competitivos no mercado, seremos ultrapassados pelos concorrentes. E o interessante é que o que me ajudou no início, né, lá nessa empresa, que ajudou a me destacar, a ser mais conhecido dentro da empresa, aquela história de fazer o marketing pessoal. Foi a bagagem que eu trouxe lá desde o banco, já tinha passado para aquela empresa de projetos também, mas esta parte de informatização, né, que na época era novidade. Então, para vocês terem uma ideia, só na área que eu trabalhava lá no desenvolvimento dos processos de fabricação, engenharia de manufatura, era um escritório com umas 150 pessoas. Um belo dia, instalaram um computador, aqueles PCs, né, bem antigos para hoje, instalaram um computador pessoal, aquele monitor monocromático e uma impressora matricial enclausurada, né, por causa do barulho. Instalaram lá e aquilo ficou algumas semanas lá parado. E aí eu fui atrás para ver quem que era responsável por aquele equipamento, porque eu queria montar lá umas planilhas, queria montar algumas transparências para algumas apresentações, né? Aquele tempo eram transparências, não eram os projetores aí que a gente tem hoje, né? E aí quando eu fui atrás e ficaram sabendo que eu conhecia, e que logicamente era pouco, mas que eu conhecia, eu sabia mexer com aquele equipamento, imagina só, né, o alvoroço, quase que virei Deus lá. Nossa, ele sabe mexer nisso, né? Imagina se fosse para hoje isso daí. Mas, assim, é um diferencial. Então, eu comecei a chamar atenção com esta questão da informática, que eu trouxe de outro lugar. Então, assim, as experiências a gente vai levando, né, de uma empresa para outra. E a gente vai fazendo aí a nossa propaganda, a nossa publicidade e vai chamando atenção dentro das empresas, e isso nos ajuda a alavancar uma carreira. E o ponto fundamental desse trabalho foi todo esse contato, esse conhecimento com as técnicas da Toyota, o TPS, ou com o Lean, né? Vamos chamar de Lean, mas naquele tempo não era este rótulo, mas todo esse contato com o Lean. E uma coisa que até hoje eu vejo que muitas empresas ainda não entendem, eu descobri lá, que é a questão de custos. Cada vez que a gente começa a mudar a forma de trabalho convencional, com aqueles rateios de custos, etc., e eu começo a montar as células de fabricação, pensando em fluxo, redução de estoques e outros ganhos mais,
Se eu não mexer na forma de contabilizar, a gente vai começar a entender, ou o financeiro lá da empresa vai começar a entender que os custos foram aumentados. Por quê? Porque na contabilidade tradicional a gente faz os rateios, ou sempre a conta é por quanto que eu uso daquele recurso. A hora que eu monto uma célula e agora estou fazendo uma abordagem pelo fluxo, a coisa muda. Porque não necessariamente, se eu tiver muitos desbalanceamentos, é claro que quando a gente monta a célula, tem o conceito de a gente balancear as operações, mas depende dos desbalanceamentos que eu tiver, eu posso ter uma série de vantagens, porém, alguns recursos eu não vou usar no máximo, na máxima velocidade. Porque se eu fizer isto, eu vou gerar estoques intermediários, work in process. E isto hoje já sabemos, a grande maioria das empresas e das pessoas sabem que isto não é um bom negócio, porque isso gera custo. E o interessante, lá eu participei disso, porque a hora que a gente começou a montar essas células de fabricação, a turma do financeiro já veio questionar que todas essas células estavam piorando a performance da empresa, que todas estas células estavam encarecendo o produto. E nós olhávamos para aquilo, o time todo que participava, a gente refletia, olhava, analisava, falava, bom, não é possível, está tudo igual, só estamos mudando de posição, estamos mexendo com o layout, agora estamos produzindo mais com o mesmo recurso, então temos ganhos de produtividade, os recursos são os mesmos, já estavam lá, o que não temos agora são aqueles estoques, principalmente os estoques intermediários, então só tem ganho. Como que o financeiro chega à conclusão que estamos custando mais? Que aí é questão contábil simplesmente, né? Nesse caso, como era uma empresa multinacional e quem estava startando, disparando todo esse programa era a matriz, então a turma, quando chegou nesse ponto, questionaram a matriz. E lá a turma falou, pô, mas vocês ainda não se tocaram que tem que mexer na parte de custo, tem que pensar diferente, fazer o cálculo diferente e tal. Pô, os treinamentos que vocês fizeram não mostrou isso para vocês? Isso aí é o básico e tal. Aí o pessoal veio para cá e passou as instruções aí para o pessoal, ajustou toda a parte de contabilização. Mas basicamente o que é? Quando eu monto célula de fabricação e estou pensando no fluxo, eu agora tenho que pensar na performance da célula e não individualmente por máquina ou por recurso ou por posto de trabalho. Então tem alguns detalhes aí que a gente tem que trabalhar. Isso foi muito importante, que isso eu aprendi lá, na verdade, senti na pele, né, porque aconteceu com o trabalho que a gente estava fazendo lá, e foi bem legal, porque até hoje eu uso esse conceito, que tem muita gente que ainda acaba se perdendo um pouco nesta questão de custos, né? E também nessa empresa, nesse trabalho, foi onde eu aprendi, além desta parte de estatística, parte da qualidade, mas o link da parte estatística, dos cálculos estatísticos para a produção, para a performance da produção. Inclusive, eu fui envolvido numa situação de uma aquisição de uma máquina nova, e aí tinha a liberação da máquina, a máquina era feita por encomenda, tinha lá todos os procedimentos para poder liberar ou aceitar esta máquina para entrega, isso tudo era amarrado ao pagamento, então na encomenda era liberado um percentual aí do pagamento para o fornecedor, para o fabricante da máquina, depois tinha uma aprovação no fornecedor ainda, para depois a máquina ser instalada e ter uma aprovação final depois da instalação. E também foi assim bem interessante que lá eu aprendi a como aplicar essa questão da qualidade, dos levantamentos estatísticos para a gente poder fazer esta análise. Então, quando a máquina ficou pronta no fornecedor, foi lá, o pessoal do processo fez as suas avaliações, falou legal, máquina aprovada. Foi o pessoal lá de manutenção, aprovou, tranquilo, viu lá todas as partes lá ligadas à manutenção,
conforme os requisitos da época, e pessoal lá de ferramental também, tudo ok. E pela qualidade, eu tinha que fazer lá as avaliações das capabilidades, ou as avaliações estatísticas da performance da máquina. E aí, o que aconteceu? Reprovou. E aí, naquele tempo, porque hoje é um pouco mais fácil essa discussão, era assim, mas como? Reprovou o quê? Como que você reprovou? O que você está reprovando? Está tudo ok? Ó, a peça está saindo aqui da máquina, está boa. Falou, não, estatisticamente não está. Como assim, né? Aí arruma aquela encrenca toda com o pessoal lá. E lá que eu aprendi essa história de você fazer as projeções estatísticas. E foi assim bem interessante, que teve lá pressão de todo lado, tinha prazos, né, para entregar, o fornecedor não recebe a outra parcela do pagamento enquanto não resolver aquele problema. Só para vocês terem uma ideia, chegou lá numa discussão que ficou o dono da empresa comigo, né, porque eu que estava reprovando ali a máquina, representando a área da qualidade. E aí eu consegui mostrar para ele, eu falei, quer ver uma coisa? Ó? Pega aqui, ó, vamos pegar 10 peças. Tira uma amostra de 10 peças. Ah, as 10 peças estão dentro de especificação. Tá bom, vamos fazer um cálculo simples aqui de variação. Aí aplicávamos uma estatística lá e conseguia mostrar o seguinte, olha, se eu deixar essa máquina correr sozinha, ela vai extrapolar a especificação. Não, não pode ser, não pode ser. Tá bom, ó. Fiz os cálculos, falei, olha, agora trabalhamos com uma amostra de 10 peças. Se você tirar umas 50 peças, vai ter peça fora do especificado. Não, não pode ser, não pode ser. Falei, então, vamos fazer. Aí, aquela coisa, né, aquele clima ruim, né, de estar reprovando o equipamento, impedindo, né, de ser feita mais uma parte do pagamento. Bom, aí essa pessoa, que era o dono lá da empresa, fez isso. Pegou, tirou lá umas 50 peças. Eu falei, se você deixar a máquina correr sem nenhum ajuste, vai ter peça fora especificada. E por desvio padrão e tal, até calculei, falei para ele, vai estar tanto aqui a mais do que deveria. E assim foi feito. Aí ele tirou as 50 peças, vou te mostrar que você está errado. Eu falei, na verdade não sou eu, né, é estatística, mas vamos lá. E aí eles foram lá, tiraram as peças, mediram as peças e chegaram à conclusão que estava muito próximo daquele cálculo que eu tinha feito. Aí também se convenceram, não, realmente temos que melhorar alguma coisa, ou seja, esta máquina seria entregue e teríamos problemas depois, né? Aí eles corrigiram o problema, deu todo lá um mal-estar, porque era final de ano, tinha que fechar lá, eles queriam fechar, né, aquela parte do faturamento da máquina para já entregar, não foi possível, atrasou lá uns 3 meses mais ou menos. Aí eles quebraram a cabeça lá com a questão que a gente estava discutindo, que estava sendo reprovado, e aí eles conseguiram pôr tudo no lugar. E aí, observem o seguinte, se isso não fosse feito lá, porque a máquina ainda estava no fabricante, no fornecedor, se fosse feito depois de instalado, que eu acompanhei outras situações em outras empresas, e hoje mesmo com a parte de consultoria também acompanho, é muito mais difícil, né? Porque já entregou, já se pagou, é mais difícil a gente ficar discutindo esses detalhes, né? Então foi assim uma experiência bem legal aí para mim e também propaganda do trabalho dentro da empresa, né? Porque aí a turma, por um bom tempo, só se falava nisso, né? Que todos tinham aprovado, menos o chato da qualidade, e tinha razão, né? Depois foi mostrado com os relatórios, etc., que tinha razão. E o mais interessante é que eles conseguiram corrigir o problema, inclusive esse problema era crônico naquele tipo de máquina que eles faziam, embora era uma máquina especial, né, para as dimensões e tal, mas eles também aproveitaram o conceito dessa melhoria que eles fizeram para aplicar nos outros produtos que eles tinham. E o interessante ainda foi o seguinte, eles me chamaram lá depois de um tempo, que era para eu explicar melhor como é que era esse cálculo, como é que eu fazia, como é que eu poderia ter previsto aquela situação e etc. E lá ensinei para eles, né, a parte que eu sabia,
expliquei para eles e foi bem legal, porque também foi um aprendizado para eles, né? E de minha parte, fiquei bem grato por isso, porque é uma coisa que a gente está ensinando as pessoas, né? E também a partir deste trabalho nesta empresa, naquela de projetos também um pouco, mas eu sempre gostei de ensinar as pessoas, de passar conhecimento para as pessoas, né? E eu peguei uma época onde as pessoas guardavam muito conhecimento para si, achavam que com aquilo ia ser promovido mais fácil, que a carreira ia ser melhor, etc. Mas é tudo besteira, né? A gente tem que compartilhar as coisas. Então, desde lá daquela empresa de projetos que eu comentei, quando eu saí, eu treinei uma pessoa para poder continuar com aquele trabalho que eu estava fazendo. Aqui também, nesta empresa que eu estou comentando, eu também, além de fazer treinamentos, né, de pedir treinamentos, capacitação minha, que eu queria, gostava, eu também montava alguns treinamentos lá internos. Essa própria questão dessa máquina, eu treinei outras pessoas para mostrar exatamente o que deveria ser feito, por que se conseguiu identificar essa situação e a gente evitou um monte de problema lá para frente, né? Problemas subsequentes aí daquela época que era o momento certo, onde tinha a atenção do fabricante para falar, olha, você tem um problema aqui. E aí, né, aquela história, não tem, porque está aqui, eu estou te mostrando, tal. Num primeiro momento ninguém quer ouvir, depois a turma vem, peraí, como é que é mesmo essa história? Me explica melhor, tal. Aí é legal, eu me identifico bastante com essa questão do aprendizado, de ensinar pessoas, de compartilhar o conhecimento. Então essa experiência nessa empresa, para mim, foi assim excepcional, onde eu aprendi muita coisa e também contribuí, né, com muitos trabalhos lá. Isso aí é muito gratificante. Aí aquela empresa, aquela indústria de plástico acabou não saindo, como eu já comentei, a gente acabou desistindo. E aí também resolvemos focar aí nos nossos trabalhos dentro das empresas e acabamos desativando aquela empresa de confecção. Também a gente passou um período que faltava muito material, tinha aí uma série aí de problemas no mercado e tal. Estava com dificuldade até de fazer algumas produções e etc. E a gente resolveu desativar a empresa. Então aí fechamos lá a empresa, né, desativamos o CNPJ e fomos dar foco aí ao trabalho nas empresas. Dessa empresa, essa multinacional que eu comentei, e gostei bastante de trabalhar lá, mas principalmente aprendi muito com tudo aquilo lá e todo o funcionamento da empresa e toda essa experiência que compartilhei alguns pontos aí com vocês. E aí uns anos depois eu resolvi voltar para a carreira solo. Foi um pouco depois aí do nascimento da minha filha, né, que aí eu resolvi trabalhar por conta. Falei, não vou mais trabalhar direto, vou trabalhar por conta e aí faço trabalhos mais em casa, projetos mais em casa, coisas desse tipo eu pensei, né? Hoje é fácil, né? Home office, aquele tempo não, né? E aí saí desta empresa que trabalhava para empreender. Só que dessa vez eu não montei empresa, não montei o CNPJ, trabalhava como autônomo, eu trabalhava com os RPA, até para ver como que a coisa ia se comportar, para depois montar a empresa. O RPA a gente paga muito imposto, né, tem algumas desvantagens, mas é um trabalho aí de autônomo. Então passei a trabalhar como engenheiro industrial de forma autônoma. E aí parti para oferecer trabalhos de melhoria da qualidade, aumento de produtividade, redução de custos para as indústrias, o foco era indústria, né? Então aplicações aí de técnicas da qualidade, parte do Lean, né? Ou do que hoje a gente chama do Lean Manufacturing, eu comecei a trabalhar nessa linha. E aí, reforçando o que a gente ouve falar muito hoje do network, fui atrás do network, fui atrás de pessoas que tinham contatos, alguns parentes, eu tinha um tio que tinha bastante contato com empresas, enfim.
Aí, agitando um pouco esse network, eu comecei a prestar serviços aí de engenharia industrial, basicamente, né? Então, para acertar ou para melhorar, para otimizar indústrias. Também pelo network consegui aí um contato e fazer alguns trabalhos junto com uma outra empresa que vendia projetos mecânicos em geral, e que de vez em quando aparecia alguma coisa nessa parte mais de fábrica, mais industrial, e aí eu fazia um trabalho em conjunto com eles lá. Aí fizemos alguns trabalhos por um tempo, inclusive na época quase eles fecharam um trabalho lá para fazer todo o desenvolvimento de veículo, que era a área que realmente eu gosto, né, até hoje, então, essa parte de fabricação de automóveis e tudo mais. Eles quase pegaram, mas depois a empresa acabou não contratando, era uma empresa que até acabou não produzindo mais automóveis, uma empresa de menor porte aí de veículos, né? Então são conhecimentos, são experiências que a gente vai obtendo, e eu fui para esta parte de consultoria, mas como autônomo. Aí fiquei um período, alguns meses aí, e aí já começa a primeira questão do empreendedorismo, né? Da gente fazer um plano, de ter lá uma reserva financeira para poder passar alguns meses sem receber nada, depois você recebe um pouco, depois fica um período sem receber e assim vai. E aí também não estava muito preparado para isso. A gente sempre acha que está, né? Mas na verdade não estava, depois descobri que não estava. Mas por causa deste trabalho, eu acabei sendo contratado por uma empresa grande, agora uma empresa nacional, uma empresa brasileira de grande porte, que eu fui oferecer meus trabalhos de consultoria. Eles estavam quase fechando todo um trabalho de consultoria, que para mim teria sido bom também. Mas na hora de fechar realmente o negócio, eles falaram: olha, é o seguinte, não queremos consultoria, queremos te contratar, você vai ficar full time aqui. Aí aquela história, quer, não quer, bom, aí, né, aquele pensamento, agora, bom, vai voltar a ter um salário bom, né, deu para negociar aí um salário bom, e aí eu acabei indo para esta empresa, uma indústria metalúrgica brasileira de grande porte, né. A empresa tinha aí em torno de 3 mil funcionários aqui no Brasil, né? E aí começou uma outra experiência. Então também, mais uma vez, levando conhecimento obtido numa empresa para outra. Quando eu falo levar conhecimento de uma empresa para outra, é o conhecimento nosso, a nossa experiência, né? Não os segredos da empresa, né? Temos que respeitar compliance, temos que ter todo um cuidado de não passar informações sigilosas da empresa. O que eu falo de levar de uma empresa para outra é a experiência que a gente tem, né? E isso dá para a gente levar. Aí eu entrei nessa empresa, também já tinha aí essa bagagem, ou alguma bagagem, tanto experiência em empresa quanto como consultor e mais alguma coisa de empreitadas aí. E aí eu comecei esse trabalho nesta empresa brasileira. Então, no final dos anos 80, eu fui contratado por esta empresa para dar continuidade num programa que eles tinham iniciado há pouco tempo, um programa de melhorias focado em aplicação do que hoje, né, chamamos aí do Lean, das técnicas do Lean, da melhoria de qualidade e produtividade, mas bem focada no sistema da Toyota. A base naquela época era muito em cima da teoria das restrições, análise de fluxos, gargalos, etc. Mas tinha todo lá o WCM, World Class Manufacturing, ou o próprio TPS, como pano de fundo. Então eles queriam fazer toda uma melhoria, todo um trabalho aí de redução de custos, e aí eu fui contratado para encabeçar esse programa. Então eu coordenava esse programa e tinha lá toda uma estruturação, que aí
Foi me dado carta branca para montar essa estruturação e a gente tinha um pessoal separado em algumas atividades aí hoje podemos dizer, né, de algumas ferramentas do Lean, para a gente poder fazer todo esse trabalho corporativo dentro da empresa. Então foi uma experiência muito legal e eu vou contar no próximo vídeo, porque este aqui já se estendeu demais, eu vou contar no próximo vídeo o que se passou nessa empresa, que tem lá alguns casos bem interessantes para a gente fazer aí uma reflexão e vocês vão ver que sempre está nessa questão de a gente fazer o trabalho, fazer o nosso melhor, ajudar as pessoas, passar conhecimento para as pessoas, que aí o nosso trabalho vai ser reconhecido dentro das empresas, né? Nessa empresa, inclusive, eu fui depois promovido para gerente de produção de uma das unidades de negócio. A gente depois fez toda uma transformação em 4 unidades de negócio e eu fiquei com a gerência de produção de uma dessas unidades de negócio. E que não era só produção, tinha outras áreas que faziam parte dessa gerência, que aí eu vou explicar no próximo vídeo. Ok? Até lá, se vocês gostaram, sigam aqui o nosso canal no YouTube, onde a gente vai sempre disponibilizando conteúdos e assuntos interessantes para vocês refletirem sobre carreiras na empresa e empreendedorismo, enfim, vida como um todo. Tchau, tchau, até o próximo.